Você acorda de manhã, febrão, dor no corpo, dor de cabeça, se sentindo um lixo. Você vai na emergência, o médico te examina, pede uns exames, olha os exames, vira para você e dá o diagnóstico. Você tem uma virose. Esse diagnóstico irrita a maioria dos pacientes. Como assim uma virose? O médico não sabe o que eu tenho? Não, ele não sabe o que você tem. O nome técnico da virose seria doença infecciosa aguda de provável origem viral indeterminada. É um nome bonito, mas é o nome técnico mais correto para virose. Bem, antes de explicar o que é virose, dá um resuminho básico, sem aprofundar muito em cada um deles, dos tipos de vírus que podem causar resfriado, gripe e resfriado, diarreia e gripe e diarreia. Tem vírus que causam as duas coisas. Bem, os gastrointestinais mais comuns, o rotavírus, que é muito comum em criança, porque em criança ele pega pesado, mas ele é muito frequente em adultos também. E o norovírus, que é o mais comum e o mais infeccioso, que basta uma partícula viral ingerida por água contaminada, comida contaminada ou perdigotos para provocar doença no adulto. O adenovírus, que ele também causa resfriado e conjuntivite e também causa diarreia. Sapovírus, artrovírus, outros vírus com nomes. Sapovírus não tem nada a ver com sapo, mas é só o nome da família dos vírus, que também causam diarreia. E respiratórias, o vírus influenza, que é o mais perigoso, o que mais mata, é extremamente infeccioso. A família dos paramyxovírus, nós temos o metapneumovírus, que é um vírus emergente, foi descoberto há pouco tempo, que causa resfriado e pneumonia em idosos e crianças. O vírus sincicial respiratório, que também é um tipo de vírus que causa resfriado. A família dos picornavírus, que temos vários também, temos o rinovírus, que causa resfriado, basicamente. Os enterovírus, que além de causar diarreia, também podem causar resfriado. Nós temos a família dos Coxsackie, tem vários, Coxsackie A, Coxsackie B, que faz herpangina em crianças, doença que dá uma dor de garganta com várias vesículas. Quem é mãe provavelmente já conhece a herpangina. E a doença mão-pé-boca também é um Coxsackie vírus, é o Coxsackie vírus A16, vejam bem esse nome. Ou enterovírus 71, olha esse número também, muito interessante. É vírus para dar e vender. Então, no início da doença, da infecção viral, os sintomas de dor de cabeça, febre, dor no corpo, náusea, esses sintomas são sintomas genéricos, são sintomas comuns a múltiplas doenças infecciosas virais. No início, elas são indistinguíveis, e nisso eu incluo dengue, zika, chikungunya, qualquer outra doença viral. Algumas doenças virais, elas têm outros sintomas que diferenciam as famílias mais precocemente. Por exemplo, dengue, zika e chikungunya. A zika costuma dar mais exantema, vermelhidão no corpo e coceira de forma mais precoce. A dengue e a chikungunya não. No início, às vezes nos primeiros 3 dias o paciente só tem febre. E depois começa a aparecer outros sintomas mais específicos. Esses vírus de resfriado também, nem sempre eles começam com dor de garganta e coriza, que é o clássico. Às vezes eles começam só com esses sintomas. O exame de sangue nas primeiras 24, 48 horas, às vezes é totalmente normal. É muito comum também o médico não pedir o exame, o paciente ficar aborrecido na emergência, porque o médico não pediu nenhum exame complementar. Porque não tem necessidade, é uma perda de tempo. Você vai ficar 1 hora esperando o resultado de um exame que não vai ajudar em nada e não vai mudar a conduta. Outra coisa em relação aos vírus. Muitas das vezes a pessoa é infectada com o vírus, o seu próprio sistema imunológico debela a infecção, você
nem fica sabendo. Você às vezes tem um mal-estar inespecífico, põe a culpa no sanduíche que você comeu no dia anterior, no dia seguinte você está ótimo e você teve uma doença infecciosa dessa, pode ser até uma dengue, pode ser algum vírus desse de diarreia, pode ser um vírus de resfriado, e no dia seguinte você está bem e nem sabe que ficou doente. A única maneira de saber disso seria fazendo sorologias específicas, mas nem todos esses vírus têm sorologias disponíveis em laboratórios como o Lame, na Sérgio Franco, laboratórios comerciais. Às vezes você só tem laboratórios de pesquisa, que não tem utilidade clínica prática nenhuma. A dengue, por exemplo. Dengue é uma doença que pode ter complicações fatais, então temos sorologias disponíveis, às vezes até de um setor de emergência, nas épocas de epidemia. Zika e chikungunya não tem casos de óbito, então não temos kits comerciais para detectar assim tão disponível e também não tem tanta utilidade clínica para gente. À medida que a doença vai se desenvolvendo, novos sintomas vão aparecendo e nós podemos fechar o leque em relação a grupos determinados de vírus, mas não necessariamente vamos chegar a um nome para a sua doença. E essas doenças, a grande maioria dos tratamentos, são tratamentos sintomáticos, hidratação, medicação de suporte, medicação para dor, para náusea. Raramente precisa de tratamentos muito específicos. Bem, em relação à virose, é isso que eu tenho a dizer no dia de hoje. Bom dia para todos.